Nobres e queridos amigos, é um prazer gravar mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Nós iremos tratar a respeito de um assunto muito sério e importante, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. E aqui eu trago algumas decisões do TST, do Superior Tribunal do Trabalho, que tem endurecido quanto às punições para as empresas e que negligenciam quanto a este problema. Nós vamos ver, né, de o que mudou e o que isso pode afetar trabalhadores e empregadores. Bom, a primeira coisa que você deve observar, o que é o assédio moral, né? O assédio moral, eu deixo aí no slide, né, que é toda exposição repetitiva à situação humilhante e constrangedoras, né? Situações tidas como humilhantes e constrangedoras. Elas podem decorrer de situações, tanto por parte de colegas de trabalho ou por mesmo superiores. E qual é o efeito negativo nisso? Ele vai gerar o quê? O impacto. Esse impacto pode ser psicológico ou e também ou emocional na vítima. E no caso, o que a Justiça do Trabalho tem reconhecido é um detalhe aqui, que as empresas também podem ser responsabilizadas judicialmente. Por isso que eu falo também, mas o certo é, elas são objetivamente responsáveis, não é? Então, toda manifestação que seja por meio de humilhações, ameaças, isolamentos ou cobranças exageradas, né, tidas como excessivamente exageradas, podem ser considerados, de fato, o assédio moral, né? O isolamento de cobranças também, esse isolamento social, são condutas inaceitáveis e como nós veremos aqui no nosso decorrer dessa conversa, de fato é que a justiça não tem sido muito tolerável em relação a essa situação. Então eu trago decisões recentes, né, em meados de 2024, 25, e esse primeiro caso é de um auxiliar de logística que recebeu uma indenização inicial apenas de 5 mil, não vamos aqui eh, discutir, né, essa questão, mas na primeira instância a empresa foi condenada, né, por assédio moral relacionado à violência de gênero, né? E aí foi condenado na primeira instância, né, do Tribunal do Trabalho, né, da região X do nosso estado. Isso é um processo, inclusive, segredo de justiça, foi visto por meio de notícias, né? Então, essa situação de violência de gênero, ela foi de 5 mil reais, e quando chegou lá em Brasília, foi de 5 para 30, né? A trabalhadora, ela recebeu ameaças e discriminação dentro do ambiente de trabalho, né? O tribunal destacou quanto às indenizações baixas, né, que elas incentivam, de fato, a impunidade. E a segunda, aqui, lógico, que tem que ver todo o contexto desses dois casos, tá? Que, no caso, o motorista que sofreu um assédio moral e sexual por parte de seu chefe. O, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação em primeira instância e demais instâncias, né? Porque nós temos a Justiça do Trabalho primeira e segunda instância. TST seria, entre aspas, terceira instância. E aí ele manteve, né, a indenização em 69 mil reais, não é? Reforçando que esse tipo de conduta não pode ser tolerado de jeito nenhum. Essa decisão ele serve de fato um alerta para que as empresas não adotem políticas é, de que não sejam tão rigorosas quanto a questão do assédio, né? Então, o que deve ser feito? Deve-se verificar quanto que condutas deve-se fazer. Um canal de denúncia, por exemplo, uma central que possa resolver a situação, já tentar buscar mecanismos legais para que seja expurgada aquela situação. Mas mesmo que já tenha acontecido, isso geralmente cabe uma indenização mesmo assim, né? Se tiver prova suficiente. Nós vamos falar mais adiante sobre a questão das provas. E nós temos também um protocolo, né, para esses casos de assédios e discriminações. Agora, quando os juízes determinar que esses fatores que você vê na tela aí, a justiça considerar fatores como gênero, raça, idade
né, no caso de julgamentos, esses protocolos, né, vão visar a observar a garantia de um julgamento mais justo, né? Então vamos observar as questões de que o juiz, quando analisa isso, ele vai objetivar reduzir os preconceitos e proteger também as vítimas. Esse é o protocolo de entendimento de intenções do Tribunal Superior do Trabalho, devido ao aumento gradativo dessas ações de indenização, dos assédios. E as empresas, aqui eu faço um apontamento, né? Pessoas só falam só a favor do trabalhador, mas tem essa questão de que as empresas devem fortalecer medidas de compliance. E o que é compliance? Está em conformidade com a legislação, não é? Contratar advogados para que consigam implementar um sistema de denúncia, todo um aparato jurídico para que possa a empresa se blindar a evitar com que hajam ações judiciais em face das empresas. Então, agir de modo preventivo é a melhor saída, a melhor solução, não é? E o que significa essas decisões que eu mencionei aqui, né? Nós temos três situações aqui que eu trago quanto aos impactos diretamente ao mercado de trabalho. Primeiro, que os trabalhadores, de fato, eles esperam uma maior proteção e das indenizações mais justas, né? Eu mencionei o caso de violência de gênero, né? Que a pessoa inicialmente recebeu 5 mil e foi para 30 mil reais. Em seguida, nós temos a questão das empresas que podem sofrer o maior risco de condenações e tendo-se quanto à necessidade de uma equipe mais preparada, de que seus gestores possam atuar de modo preventivo em relação aos atos de assédio. E na questão da liderança, a necessidade de treinar gestores e combater, de fato, o assédio, né? Porque são situações aqui muito práticas, né? O assédio ele pode acontecer tanto por parte direta do empregador quanto dos seus subordinados, um chefe do departamento e assim por diante. Tá. E você que é trabalhador aqui, que sofreu ou vem sofrendo um assédio, o que você deve fazer, né? A primeira coisa que você deve fazer é registrar as provas, né? Registrar as provas seria tentar denunciar dentro do ambiente da empresa. Se não houver solução, né, tem que buscar um suporte jurídico. Mas você faça o quê? Faça anotações, e-mails, testemunhas. Essas questões de provas são necessárias para que o processo tenha um sucesso judicial, né? E não pode, de jeito nenhum, se calar diante de uma situação como esta, porque muitas pessoas também irão passar por uma situação negativa como esta e tem que ser freado qualquer conduta tida como negativa socialmente. Bom, encerramos por aqui, mas queremos saber a sua opinião, né? Se você já passou, já conhece alguém que já enfrentou com uma situação como esta, comente aqui embaixo. Fale alguma coisa a respeito, o que vocês acham, né, do conteúdo. Eu falei pouca coisa, mas há muitas e muitas decisões judiciais, né? Mas aqui eu só fiz um resumo para poder introduzir a vocês o tema, né, que o TST tem enfrentado. Eles criaram um protocolo, fizeram um procedimento para evitar com que cresça um maior número de ações. Mas, infelizmente, tem aumentado gradativamente essas ações e tem que fazer o quê? Tem que denunciar e ingressar com o processo, certo? Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, né? Se inscreva no nosso canal e ative os sininhos para não perder nenhum tipo de novidade, tá certo? Vejo vocês nos próximos vídeos.